Fala meu nobre, se você não me conhece, eu sou o Kaiser e vamos para as previews do capítulo 312 de Blue Lock. Antes eu peço que você deixe o like, se inscreva e entre aqui no Discord do canal na descrição. E bora para as previews. Ok, vamos lá. Para começar, aparentemente o capítulo vai começar com a abertura dos jogos e a grande abertura da Copa do Mundo Sub-20, o grande mundial. E se a gente for parar para lembrar, no último capítulo, o Nagi não estava indo em direção ao Blue Lock, na verdade ele estava indo em direção a um estádio do Blue Lock, onde aparentemente é onde vai rolar a grande competição. É claro que, muito provavelmente, terão mais de um estádio, até porque, de acordo com as informações que foram dadas, esse vai ser um mundial que vai ter mais pessoas, vai ter mais times no caso. Praticamente todos os países do mundo vão participar, então muito provavelmente o Nagi tá indo para ver a primeira partida, que é a partida de início do Japão contra a Nigéria, que vai ser o que vai abrir o grande mundial. Em sequência, eu acredito que a gente vai ver qual é a escalação e como vai funcionar o time, até porque o Ego disse no último capítulo que ele ia mostrar quem são os titulares, então muito provavelmente a gente vai ver qual estratégia o Ego vai usar, até porque por mais que os garotos estejam no nível muito alto atualmente, se eles não usarem de alguma estratégia ou deixarem os garotos à mercê da sorte no campo, eles simplesmente não vão dar certo. Por mais que fosse pouca, todos os times da Liga Neo Egoísta tinham um mínimo de estratégia, então eu imagino que o Ego vai utilizar disso para criar vários e vários conceitos de times para que os meninos consigam dar o melhor de si em cada partida. Quanto ao time, eu acredito que pelo menos o Izagi e o Hiyori vão estar nesse time primário. Até porque o próprio Hiyori disse que ele ia ser destroçado antes mesmo de começar o jogo, aparentemente dando um vestígio que ele já sabia que iria participar mesmo antes do Ego fazer a seleção dele. Temos que lembrar que o Hiyori é um dos poucos que a gente tem de bons passadores no Blue Lock. O Tigiri e o Hell também funcionam nessa posição, só que um pouco menos até que o Hiyori. Então, eu acredito que as primeiras páginas sejam para isso, seja a grande apresentação, o estádio sendo mostrado, talvez algumas reflexões do Ego e do Izagi e o grande time sendo apresentado, quem serão os titulares e se vão haver trocas ou não. Na continuação, muito provavelmente a gente vai ver os meninos tanto aquecendo quanto eles se preparando dentro do vestiário, conversas vão rolar e algo bem parecido com o que rolava no começo de Blue Lock, quando eles ficavam muito tempo no vestiário e eles conversavam bastante entre si. Talvez a gente inclusive tenha alguns personagens sendo mostrados, por exemplo, a silhueta de algum personagem importante das próximas partidas ou uma conversa entre os personagens chegando ao Japão. A gente tem que lembrar também que para o Kaneshiro conseguir funcionar muito bem esse arco, ele tem que apresentar os personagens de certa forma impactante. E, bom, eu não gostaria que ele apresentasse apenas as seleções que o Japão vai acabar encontrando, porque eu sou da parte que acredita que o Japão sim vai ganhar essa Copa do Mundo Sub-20. Até porque, se a gente parar para pensar, daqui a 4 anos eles já vão estar maiores de idade, a grande maioria. Ou seja, essa é a única chance do Blue Lock conseguir de fato ganhar. Até porque, visto que desde o começo a grande promessa do Ego era que os meninos iam fazer parte da seleção japonesa. Então eu não sou muito fã de acreditar na proposta de que os meninos vão perder. Na verdade eu acredito muito é que eles vão ganhar. Inclusive eu acredito tanto nisso que eu acho que um pouco dos meninos não terem sido mostrados para qual time eles vão é que talvez a Copa do Mundo Sub-20 funcione quase como uma segunda chance deles conseguirem valor. Se a gente for parar para pensar, se a Liga Neo Egoísta, que foi do tamanho que foi televisionada, fez eles ganharem valor, nada impede que o Mundial Sub-20 também funcione para dar valor e fazer até inclusive alguns personagens que a gente já viu terem times confirmados mudarem de time, como o Izagi e o Rin. Não que eu acredite que isso vai acontecer com o Izagi e o Rin em específico, mas alguns personagens como Bashira e afins que não tiveram um time revelado, muito provavelmente vão ter o time revelado só depois do Mundial. E para finalizar, eu acredito que a gente vai ter uma daquelas imagens dos meninos entrando no estádio, a gente vai ver boa parte das pessoas, dos japoneses observando de dentro do estádio, comemorando. Nós também vamos ter provavelmente pessoas da região da qual o time contrário vai jogar, então muito provavelmente a gente vai ter uma parte do estádio só com pessoas da Nigéria e muito provavelmente no final do capítulo a gente vai ter uma daquelas imagens de apresentação que a gente teve muito parecida na Liga Neo Egoísta. Quando os times eram apresentados no primeiro capítulo de embate, eles sempre eram mostrados jogando ou aparecendo com a bola na mão ou o time inteiro. Eu vou colocar algumas imagens de referência aí. Então, muito provavelmente a gente vai ter talvez um New Gen nigeriano. Eu não faço ideia se ele existe, né? Mas é o que a gente imagina, que pelo menos
os países a qual o Japão vai enfrentar vão ter pelo menos um New Gen. Nós vamos ver os outros jogadores que vão ser importantes para essa partida, e eu imagino que essa partida não vai ser tão longa. Muito provavelmente entre 30 e 40 capítulos a gente já deve acabar ela. Então, só recapitulando, a gente vai ver a abertura dos jogos, o Ego vai explicar como vai funcionar o time, nós teremos os garotos fazendo um aquecimento, muito provavelmente a gente vai ver outros personagens que a gente já não vê há um tempo reaparecendo por aí, como o Dom Lorenzo, provavelmente, o Kaiser, Ness e afins. E no final do capítulo eu acredito que a gente vai ver os meninos entrando no campo, a gente vendo as pessoas, a nação japonesa e a nação nigeriana, um de cada lado do estádio, bandeiras e tudo mais. E por fim a gente vai ter os personagens apresentados um de frente para o outro, as duas seleções uma de frente para outra, para iniciar o grande arco. E para mim isso faz ainda mais sentido pensando que o volume acaba nesse próximo capítulo. Então a gente acabar o capítulo com a seleção nigeriana sendo apresentada para os próximos 3 ou 4 volumes serem contra a seleção nigeriana, para mim faz muito sentido. Mas é isso, deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer nesse capítulo, deixa o seu like, se inscreve, vem aqui no servidor de Discord que tá na descrição, hypa o vídeo se tiver como hypar. Muito obrigado, falou!